Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa segunda parte agora, a segunda parte de correção do primeiro simulado VUNESP. Então, não se esqueçam, resolvam as questões antes, anotem as dúvidas, para que vocês possam então ouvir a minha correção e se tiverem dúvidas aí questionem, né? Ô senhor, dá uma força aí. Certo, queridos? Se gostarem, não se esqueçam de colocar ali o gostei. Compartilhem as nossas aulas, é imprescindível para que mantenhamos esse trabalho de aulas gratuitas com qualidade para vocês. Certo? Muito bem, queridos. Vamos lá então, questão 7. Uma tirinha, coisa mais amor, e diz o seguinte. Na tira, o principal elemento responsável pelo efeito de sentido de humor é, letra A construção escrita na forma de diálogo. Não. Óbvio que não, né? É óbvio que não. A representação gráfica dos personagens, neste caso não. Quando eu tenho uma tirinha, é importante que eu observe todos os quadrinhos, as feições, todo o posicionamento de cada um dos personagens, porque isso muitas vezes vai interferir no meu entendimento. A falta de sentido do diálogo entre os personagens, não há falta de sentido. O emprego de verbos no imperativo em sentido figurado, nada a ver. A exploração do duplo sentido no emprego das palavras. Show de bola! Daqui a resposta é letra E. Por quê? Porque ele diz assim, vou pedir para o touro participar de um rodeio. Queria pedir uma coisa, se não for incômodo. E aí o touro diz, fala, sem rodeios. E aí ele já pensou, eu vou convidar o cara para o rodeio, ele está dizendo que sem rodeios, então eu vou embora, nem falo mais nada. Então, o sem rodeios é de não participar do rodeio, ou fala de uma vez, fala de forma direta. Então, o duplo sentido. Muito boa questão, bem explorada a questão. Perfeito, uma questão fácil também, bem tranquilo. Número 8, com base em um texto também. Um texto pequeno ali, um testículo. Esse texto foi escrito pelo autor sem pontuação entre seus enunciados. Se o pontuarmos, estará de acordo com a norma padrão, a norminha, a pontuação da seguinte passagem. Vejam aqui, legal, né? Eles pegaram essa parte do texto aqui e pegaram partes do texto e pontuaram, e a gente tem que identificar qual delas tem uma pontuação correta. Letra A. Se especializaram em arrancar os dos curiosos, que, sem exceção, e dando mostra do pior gosto, repetiam. Então, olha lá. Se especializaram, é claro, o legal é resolver isso lá dentro do texto. Se especializaram em arrancar os dos curiosos, vírgula, pode colocar ali, uma explicativa, que, sem exceção, então, essa expressão aqui, há uma vírgula depois de sem exceção, ela tem que ficar entre que, sem exceção, e. Então, eu deixo essa expressão entre vírgulas, até poderia deixar sem, ficaria mais adequado entre, mas não uma só, como está ali, depois de exceção, está incorreto, tá? Ou eu coloco entre, ou eu deixo sem, que sem exceção, entre ficaria melhor, né? E, vírgula, dando mostra do pior gosto, vírgula, porque aqui eu tenho uma reduzida anteposta, então ela vai ficar entre vírgulas, uma vírgula depois do E e uma vírgula depois de pior gosto. Repetiam dali. Então, entre antes do dando e depois de gosto, certo? Letra B. Os quais se tornaram tão excelentes. Os quais se tornaram, ali é uma sequência, não pode haver vírgula entre o pronome relativo e o restante da oração, tá? Aquela vírgula está totalmente incorreta. Tão excelentes que depois de algumas gerações, então aí vem uma consecutiva, aquela vírgula ali é opcional, é facultativa, tá? O Segala fala que ela é obrigatória, mas a maioria considera facultativa. Que depois de algumas gerações e a força de boa vontade e perseverança, agora ali,
que depois de algumas gerações e, vírgula, a força de boa vontade e perseverança, vírgula. Aquela vírgula depois de força não poderia, impossível aquela vírgula ali. Tá? Impossível aquela vírgula ali. Depois na letra C. Já não tentavam arrancar os olhos do seu Criador, ponto e vírgula. Mas, antes, pelo contrário, se especializaram em arrancar os dos curiosos. Então, por que colocaram um ponto e vírgula antes ali do mas? Porque ia ficar uma sequência de vírgulas. Então, ficou melhor separar a oração anterior ali, a coordenada, né, que vai formar uma coordenação, a sindética, e depois a sindética com aqueles adjuntos adverbiais, aquelas expressões ali, ó. Mas, antes, pelo contrário, separadas por vírgula. Então põe um ponto e vírgula separando a coordenação e depois os termos antepostos ali, intercalados, né? Por vírgulas, fica mais organizado. Perfeito, a princípio, a letra C é a nossa resposta. Letra D, dá o pontinho já do ladinho ali. Letra D, dando mostra do pior gosto, repetiam. Então a gente já tinha visto, dando mostra do pior gosto, vírgula, repetiam, já tínhamos visto lá que teria, né? A vírgula, por isso que eu disse, tem que olhar no texto. Repetiam diante deles, olha lá, diante deles também. Ali, aquele adjunto tem que estar, adjunto adverbial tem que estar entre vírgulas, não pode ter uma vírgula só depois de repetiam. Repetiam diante deles a vulgaridade, poderia ficar sem? Poderia, mas uma só não, tá? Repetiam, vírgula, diante deles, vírgula, a vulgaridade de, jamais aqueles dois pontos ali também. Uma vulgaridade de quê? De que não se deviam, ali entra uma completiva nominal, jamais aqueles dois pontos ali também. Tá? Letra E, perto do bosque de Chapultepec, viveu faz tempo um homem. Então ali, ó, perto do bosque de Chapultepec, viveu faz tempo. Mesma relação ali, nós temos uma oração que traz uma relação temporal entre vírgulas. Viveu um homem, certo? Um homem viveu, na verdade é o sujeito, e eu tenho que colocar aquela expressão entre vírgulas ali, tá? E não uma vírgula só. Nós teríamos a separação do verbo e do sujeito, impossível. Um homem que enriqueceu. Um homem o qual enriqueceu. Então, aquela vírgula depois do que ali, impossível também, tá? Que enriqueceu e se fez, o sujeito é o mesmo, aquele ponto e vírgula também, em hipótese alguma, não. Certo? Como está falando desse homem aqui, né? Poderíamos considerar ali uma restritiva, tá? Tô falando desse cara aqui, um homem, que homem? Que enriqueceu, e aí é uma restritiva, aquela vírgula depois de homem também não tem. Então não tem a vírgula depois do homem, falta ali a vírgula depois de tempo, aquele ponto e vírgula não poderia ter. Com certeza a resposta, a letra C. Questão boa, questão que depende do conhecimento da estrutura sintática para poder colocar as vírgulas corretamente. O apoio do texto é imprescindível, tá? O legal é já achar os erros, né, na própria frase aqui, já anda mais rápido, né? Então, bem tranquilo, uma questão exige bastante de vocês, ela não é uma questão difícil, ela é uma questão que exige cuidado, né, e conhecimento e mais tempo para resolução. Bom, as questões 9 e 10 também relativas a um texto. Número 9. É correto afirmar que o texto, e aí é texto, isso é muito importante, é o que está lá. Vamos ver. O texto expõe o interesse do narrador pela cobertura jornalística do carnaval, privilegiando o emprego de palavras no sentido próprio. Gente, não precisa nem ler todo. No momento que ele diz que expõe o interesse do narrador pela cobertura jornalística, está bem claro lá que ele está fora do carnaval, ele não quer nem saber de carnaval. Tá? E sentido próprio, a gente vai ver que não, né? Ele usa algumas coisas sentido próprio, outro sentido figurado. B. Descreve o estado de recolhimento do narrador durante e após a folia carnavalesca, empregando palavras em sentido figurado. Emprega, não todas, mas emprega. Então não posso desconsiderar essa afirmativa aqui. B, grande possibilidade será resposta. Dá o pontinho ali em cima, bota um pinguinho do ladinho ali, né? C.
relata com precisão os eventos que atraem os fãs do carnaval. Que isso, criatura? Tá fora de cogitação isso aqui. Mediante o emprego pelo narrador de expressões em sentido próprio. Tá? Então aqui, impossível. Tá? Letra D. Constrói um cenário festivo graças ao relato objetivo. Ele não é festivo, o cenário não é objetivo de fato, coisa nenhuma, com familiares com os quais convive. Isso aqui é absurdo, então impossível. Letra E. Reflete a indefinição do autor em relação ao tema. Indefinição essa, explicitada no uso de palavras pouco usuais. Gente, não tem definição nenhuma, ele deixa bem claro que ele não quer a distância do carnaval e acabou o assunto. Com certeza, resposta da 9, letra B. Brasil, show de bola. Número 10. Assinale a alternativa em que os verbos da passagem não ligar televisão, esquecer-se de rádio, deixar os locutores falando sozinho, estão em correta relação temporal, expressando o sentido de ordem. Aqui, ordem é um imperativo, né? Então, se vocês olharem a primeira do verbo ligar ali, né? Todas estão na terceira pessoa. Então, tem que só achar qual é a relação com o imperativo. E é liguem, né? Não liguem vocês. Tá? E aí eu vou ter que colocar todos da mesma forma. Tá? Esqueçam-se vocês, que vem lá do presente do subjuntivo. E deixem vocês, portanto, resposta letra C. Eu vou buscar a terceira pessoa do plural, vocês, ou eles, né? No presente do subjuntivo. Certo? Facinho. Tá? Agora a questão 11, relativa a este textão. Um texto grande também. Não se esqueçam, eu tenho que ler pelo menos 2 vezes. Não se esqueçam deste detalhe. Lendo-se o texto, conclui-se que o ponto de vista do autor, qual é o ponto de vista do autor? Que tese ele defende? O que ele pensa? Constrói-se a partir da apresentação de dados estatísticos, mas sem emitir uma posição definida sobre a questão hídrica. Não, gente, cuidado. Ele realmente apresenta dados, mas ele se posiciona. Então, A não pode ser. Tá? Letra B. Desenvolve a argumentação subjetiva. Sim, subjetiva, porque ele pensa. Desvinculada das pesquisas sobre recursos hídricos. Aqui já ferrou. Fuzilou. Não, ele apresenta as pesquisas ali, né? Então, não. Feitas pelos órgãos competentes. Então, o ponto de vista corrobora a opinião formulada por agentes representativos de setores diversos. Sim, comprova. Ele confirma aquilo ali. Quanto aos problemas relativos ao meio ambiente. Olha, me parece uma boa resposta. Letra C. Vou dar aquele pim, aquele pontinho do lado. Acho que essa é a resposta. D. Prescinde de um posicionamento claro. Não prescinde, não. Ele se posiciona claramente, pois limita-se a citar documentos inconsistentes. Absurdo. Letra D. Fora de possibilidade. E. Defende a ideia de que é preciso contrapor-se às conclusões dos cientistas sobre a escassez hídrica do planeta. Defende a ideia de que é preciso contrapor-se às conclusões? Não, de forma alguma. Então, com certeza, a letra C é a resposta. Show de bola. Número 12. No contexto do último parágrafo, as frases "não há como fugir a elas em nenhum lugar" e "a hora de agir é agora" contém afirmações explícitas, mas elas permitem ao leitor inferir, respectivamente, ou seja, na ordem em que aparece ali, que as questões cruciais, ou seja, não há como fugir a elas em nenhum lugar. Primeira afirmação: as questões cruciais da humanidade têm de ser encaradas por todos. Sim, se nem em nenhum lugar, todo mundo tem que ver isso, que não tem como escapar. E a hora de agir é agora. Este é o momento de uma ação inadiável. Então me parece que a letra A é uma boa resposta, excelente. Já, coloca o pontinho ali como possível resposta. B.
é melhor atenuar o impacto dos problemas cruciais da humanidade. Não, nada a ver. Não há como fugir a elas em nenhum lugar, é melhor atenuar, nada a ver. Né? E avaliar a melhor hora. Não, já está dizendo que a hora é agora, não tem que avaliar nada. C, ainda dá tempo de livrar a humanidade. Não tem nada a ver com fugir, não dá para fugir em lugar nenhum com ainda dá tempo de livrar a humanidade, isso não tem sentido. Recomenda-se, neste momento, agir moderadamente. Ele está dizendo que agora é a hora de agir, não está falando se é moderado ou não. Então está fora de possibilidade a C. D, é difícil neste momento identificar quais são os problemas cruciais da humanidade. Que isso? Não, nada a ver o que ele está dizendo ali. Realmente está dizendo que não tem como fugir dos problemas, né? Então está ali. Né? Ou se age agora ou se perde a oportunidade também. Ele não diz isso, que ele diz que agora é o momento, mas não falou que perde a oportunidade. Possível. Letra E. Os problemas da humanidade são tantos que é melhor ignorar. Isso aqui é mais absurdo ainda. Impossível deixar para agir depois, pode trazer danos. Ele fala que agora é a hora, mas não fala que, né, que vai haver danos. Ele não comenta ali, pelo menos na frase, tá? E a número 13 e última desta parte 2, diz o seguinte, a frase, os maiores aquíferos subterrâneos estão sendo exauridos em níveis alarmantes. Indica que os aquíferos, o que é exauridos? É isso que ele está te perguntando. Qual o significado? Ele quer um sinônimo, uma frase que tem aqui mesmo, né, uma parte que tem o mesmo significado. Exauridos quer dizer que eles se proliferam assustadoramente? Não. Esgotam-se inquietantemente? Exauridos, se esgotam, né? A ideia de ficar, estou exausto, me exauri de tanto que eu trabalhei. Então, é isso aí. Esvaem-se paulatinamente? Não, não é esvaem-se, esgotam-se. Normalizam-se, em hipótese alguma, dissipam-se criteriosamente? Não. Então, em níveis alarmantes ainda, né? Porque ali o esvaem-se, poderia até ser, sim, mas ele diz paulatinamente, pouco a pouco. E quando ele fala em níveis alarmantes, o inquietantemente é ali que dá essa ideia. Então, tomem cuidado. Até poderia, claro que esgotam-se, fica um significado mais semelhante ao exauridos, mas o esvaem-se poderia até ser usado, dependendo do contexto, mas o paulatinamente desmente a possibilidade aqui. Certo? Então, 13, letra B, isso aí, queridos. Seguidinha, vocês podem assistir a aula 13, eu termino a correção deste simulado. Um abraço.